Amados irmãos em Cristo, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nós louvamos a Ele por estarmos mais uma vez reunidos na presença dEle para o estudo da Palavra, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós e tem sustentado as nossas vidas até aqui. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e também por esse alimento que é a Tua Palavra. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, no nome de Jesus. Amém. Vamos nesse instante fazer a leitura da Palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, a partir do versículo 17, Ezequiel, capítulo 11, a partir do versículo 17 até o versículo 21, que diz assim: Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Que Ele assim nos abençoe. Vamos ouvir nesse instante um cântico de louvor. Hoje eu estou aqui na presença do Senhor, com meu canto vou louvar. Santo é o Senhor, Trago paz no coração, o prazer da salvação, pois Jesus me deu o seu perdão. oh, que glória, sou feliz. Sim, eu sou feliz. Cristo me salvou. Cristo me salvou. Que glória, sou feliz. Sim, eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor, exaltai o Salvador, Salvador. Somos nós dos escolhidos, para louvor de sua glória, raça eleita, santa nação de Deus o seu povo. Hoje estamos nós na bênção, ninguém pode nos tirar o prazer de ser tão feliz, de ser feliz. Que glória, sou feliz. Sim, eu sou feliz. Cristo me salvou. Cristo me salvou. Que glória, sou feliz. Sim, eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, Louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor, exaltai o Salvador, Salvador. Que glória, sou feliz. Sim, eu sou feliz. Cristo me salvou. Cristo me salvou. Que glória, sou feliz. Sim, eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. Pois ao céu eu vou. O ser que
que respira. Louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo assim o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador. Meus irmãos, esse texto aqui esse texto especificamente o versículo de número 19, me faz lembrar de um fato que aconteceu na história da humanidade na década de 60, especificamente no ano de 1967, quando o primeiro transplante de coração humano foi realizado na África, em um hospital de uma cidade na África do Sul. E naquela ocasião, um homem de 55 anos recebeu um coração. E foi a primeira experiência, o primeiro feito a nível da medicina até então. E as expectativas daquela equipe médica, elas eram as melhores possíveis, porque as reações daquele homem estavam, portanto, sendo boas. A equipe médica pôde acompanhá-lo para ver essa questão da rejeição, né, do seu organismo em relação ao coração. Mas, infelizmente, aquele homem de 55 anos contraiu uma pneumonia e isso prejudicou a recuperação dele em relação àquele transplante que havia sido coroado de êxito. E quando ele então sofre aquela pneumonia, ele vai a óbito. Mas então, queridos irmãos, eu quero pensar nesse texto aqui, baseado exatamente no versículo de número 19, quando fala: eu te darei um só coração, eu vou tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. O que está acontecendo aqui, o cenário do exílio babilônico. Quando a gente fala do profeta Ezequiel, nós estamos falando de um dos profetas maiores, em grau de importância daquilo que ele realizou, daquilo que ele operou como profeta. Juntamente com Jeremias, eles cobriram boa parte do exílio babilônico. O exílio babilônico foi um evento na história do povo de Israel, que em decorrência dos seus pecados, da sua má conduta, Deus permitiu que Babilônia os levassem cativos. Isso aconteceu em várias etapas. A primeira etapa da invasão da Babilônia em Jerusalém, Judá, aconteceu no ano 606 a.C., e aí um grupo foi levado. E a segunda etapa aconteceu aproximadamente no ano 597, também antes de Cristo, e nessa segunda etapa, esse profeta, esse Ezequiel, estava nessa segunda etapa de jovens que foram exilados para a Babilônia. Ezequiel tinha na oportunidade cerca de 25 anos, era um jovem ainda. Mas o fato é que lá na Babilônia, Deus então o levanta como profeta dele para falar ao seu povo. Então, a partir dali, quando ele já tinha 30 anos, ele passa a ser, como costumavam ser chamado, o profeta, a boca de Deus, ali no meio daquele povo. E tudo isso estava acontecendo em decorrência do pecado e tudo mais. Mas aqui nesse texto é uma visão em que Ezequias se vê sendo transportado até a Jerusalém para que ele pudesse falar ao povo. E esse Ezequias, esse profeta, ele continua falando tanto ao povo de Israel, que havia voltado para Jerusalém, como ele continua falando ao povo de Israel, aos judeus que permaneceriam ainda exilados e cativos e presos lá na Babilônia. Então esse é um contexto histórico que eu estou dizendo para você entender o que é isso e o porquê dessa promessa de Deus. Então Deus agora está falando para eles que vai levá-los de volta, que vai restaurá-los, que vai dar a eles uma nova oportunidade. E é aqui que entra o fato de Deus então dizer que estaria tirando deles um coração de pedra e colocando, transplantando um coração que fosse de carne, um coração segundo Deus. E é por isso que eu quero refletir com você a respeito de um
transplante seguro, um transplante eterno. E percebam, irmãos, que quando Deus está falando isso, Deus está falando em decorrência da má conduta daquele povo. Todos nós sabemos que o nosso coração é a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos sentimentos. Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios, é do coração que precisa proceder os bons desígnios. E o coração é, portanto, esse símbolo da personalidade humana. E é de lá que precisa proceder, sim, as coisas boas, e em especial aquelas que vão agradar a Deus. E Deus agora está fazendo a promessa: eu vou levá-los de volta, eu vou restaurá-los, eu vou trazê-los para Jerusalém, mas é necessário que a conduta de vocês também seja uma conduta nova, renovada. E perceba que a palavra de Deus chega ao profeta Ezequiel no versículo 17, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio do povo e o recolherei das terras para onde foram lançados e lhes darei a terra de Israel. E no versículo 18 ele diz: voltarão para ali e tirarão dela os seus ídolos detestáveis, todas as suas abominações. Então tudo isso dá a ideia, a dimensão daquilo que passava no coração, na intenção e na mente de Deus em relação a eles. Era necessário que eles então retirassem do seu coração tudo aquilo que verdadeiramente provocava um afastamento, um distanciamento. É tanto que quando nós olhamos aqui para o capítulo 10, a partir do versículo 18, diz assim: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Ou seja, Deus se retirou, a glória de Deus não podia continuar no meio daquele povo cujo coração estava cheio de maldade, de ídolos e de coisas detestáveis. Por que eu quero pensar no transplante seguro, no transplante eterno? Porque a promessa de Deus agora em retirá-los da Babilônia e levá-los incluía o fato de que Deus agora estaria submetendo aquele povo a um processo cirúrgico, uma cirurgia espiritual, que a partir do momento em que eles entrassem naquele centro cirúrgico, Deus, o médico dos médicos, estaria realizando neles um transplante. E esse transplante seria coroado de êxito, de um êxito eterno. Até então, naquela época, no ano 1967, aquele transplante ele foi coroado de êxito por 18 dias. O êxito dele não foi permanente. E é claro que depois disso, a medicina avançou e hoje nós temos aí muitas e muitas pessoas transplantadas de coração e que já estão vivendo aí há muitos e muitos anos. Mas o transplante eterno só Deus pode fazer. E Deus faz isso porque Ele deseja que a nossa conduta diante dEle seja mudada. Para continuarmos sendo abençoados por Ele, para continuarmos recebendo da parte dEle todos os benefícios, tanto espirituais, quanto físicos, quanto materiais que nós almejamos, é necessário então, como o versículo diz, que vocês tirem todos os ídolos detestáveis e todas as suas abominações. É necessário que haja em nós essa disposição. Coração é a sede dos sentimentos, é a sede de todas as emoções da nossa vida. E nós precisamos então permitir que Jesus entre na nossa vida. Nós somos aceitos por Deus, mas para que tenhamos um novo coração, é necessário que Jesus entre nele. É necessário que passemos por esse processo de retirada. Deus está nos colocando diante dessa grande oportunidade, desse grande privilégio. O livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5, diz assim: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Todos nós sabemos que o nosso coração foi contaminado
com uma doença mortal que se chama pecado. E a partir desse momento o nosso coração precisa agora ser transplantado. Precisamos receber esse coração novo, tanto eu quanto você, nós que já recebemos, nós que já temos Cristo Jesus, mas a gente precisa a todo momento nos policiar para que a nossa vida agora não continue entrando ídolos detestáveis e abominações que desagradam a Deus. Outro texto importante de Gênesis capítulo 6, 5º versículo, que diz assim: toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então o nosso coração afetado por essa doença mortal, ele está fatalmente doente devido ao pecado que ainda está enraizado nele. Mas nós temos a chance, você tem a oportunidade de passar por esse transplante e de receber um coração novo e de receber uma nova oportunidade de vida. Só que essa oportunidade de vida, esse coração novo é eterno. Ainda que você viva 18 dias com esse coração novo que Deus agora vai te dar, mas a durabilidade da ação, a eficácia será eterna. Então não precisamos ter medo do que vier a acontecer, porque a garantia da eternidade, ela é com base nesse coração. E existe um médico. Esse médico é Deus. E só Ele pode fazer esse transplante seguro. Ele já transplantou milhões e milhões e milhares de corações. Muitos desses corações ainda estão aqui vivendo a vida terrena. Outros desses corações já estão com Ele na glória eterna. E é isso que nos assegura. E é isso que é benefício para nós. E é isso que é garantia da eficácia dessa cirurgia que Ele pode fazer. O resultado dessa cirurgia não significa apenas uma sobrevida, uma vidinha a mais, alguns passos a mais. Mas o resultado dessa cirurgia, ela lhes assegura passos eternos, passos grandiosos, vida eterna, vida de comunhão com Ele, tanto vida terrena, vida presente, mas ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus pode operar isso na sua vida, no seu coração. Para quê? Diz o versículo 20, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha a promessa maravilhosa. Nós passaremos a pertencer ao povo de Deus. Você passará a pertencer ao povo de Deus. E nada mais, nada menos do que você terá o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, como o Deus da sua vida. É o que ele diz aqui. Ele diz dessa forma: eu serei o seu Deus. E quem é que não quer isso? Mas veja a consequência para aqueles que não se deixam ser levados até o centro cirúrgico espiritual para esse processo de um transplante de um coração verdadeiro. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominação, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Ou seja, não se deixar ser levado por esse transplante eterno sugerido, proposto por Deus através de Cristo, todas as consequências das nossas próprias abominações e coisas detestáveis recairão sobre nós, recairão sobre a sua vida. Aqueles que continuarão, aqueles cujo coração ainda tem prazer nas coisas detestáveis, Deus fará recair todas as consequências. Por isso, meu querido, coloque-se diante de Deus e permita que Ele faça na sua vida esse transplante seguro, transplante eterno para a glória dEle. Faça isso, haja dessa forma,
Se comporte dessa maneira para que você então receba um novo coração, coração verdadeiro e seguro dado por Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela palavra que nos consola, conforta, que nos garante vida, não sobrevida, mas que nos garante vida eterna, com um coração novo, renovado. Davi diz às Escrituras que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E é esse o coração segundo o teu coração que nós queremos. É esse coração segundo o teu coração que o Senhor propõe aqui. Tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Esse é o coração que queremos. Esse é o coração que nos garantirá a chegada, a vida, a comunhão contigo e vida eterna. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus, pois, te abençoe, meu querido irmão, meu querido ouvinte. Tenha uma ótima semana na presença dEle. Amém.